Fala galera, UFVJM, redação. Redação UFVJM, com Alessandro de Almeida. Uhul! Então, a redação do UFVJM ela é muito similar à do Enem. E ela vale 40 pontos, ela vale 4 pontos, 4 itens. Um deles é ortografia, que seria compatível para a gente fazer a comparação com a competência 1 do Enem, mas ele está falando da questão da ortografia, então se tiver algum erro ali de grafia na hora de escrever, você vai perder pontos. O outro item que eles avaliam aí é a exploração do tema. Aí talvez acompanhando o canal aqui seja uma das coisas que o canal é mais forte. É nessa questão da exploração do tema e como é que você pode explorar o tema. Aí vale a pena vocês darem uma olhada no vídeo anterior que eu falei da cachorrinha orelha, comparo com o do cachorro orelha, comparo com a baleia do Graciliano Ramos, com Vida de Cão, o cachorro do Chaplin. É bom vocês darem uma olhadinha, para ver como é que é essa coisa de explorar o tema e saber explorar o tema bem. Dois outros elementos importantes aí para completar esses 40 pontos são elementos de coerência e coesão. Aí que o aluno tem que ficar atento à seguinte questão. Claro que explorar o tema, se você fugiu do tema, é aquela ideia de fuga tangencial que também ocorre no Enem. Mas elementos de coerência e coesão, você tem que pensar na coerência e coesão linguística. E aí o projeto de texto linguístico é importante, é claro que de acordo com o comando, se você trabalha causa e consequência, tese, antítese e síntese, e aí a organização linguística é importante. Por exemplo, você trabalha lá com uma tese, aí você coloca um porém, aí você coloca a antítese e depois você coloca logo, para estabelecer uma conclusão sobre aquela tese e antítese. E isso fica organizado dentro do parágrafo, isso é importante, porque aí você consegue ter uma lógica linguística, um elemento de coerência e coesão linguística importante. E você tem que ter coerência e coesão semântica. Aí isso tem muito a ver com o que você escreve na introdução. Dependendo do que você escrever na introdução e relacionar suas teses, você falar, sei lá, de educação transformadora, para falar de uma educação positiva, você trabalhar com a educação transformadora e, por outro lado, trabalhar com a educação positiva que tinha no século XIX, que é aquela mais ordenadora. Aí, se seu texto trabalhar nessa mesma linha, na hora do desenvolvimento, você vai ter uma coerência e coesão, também semântica, e você vai acabar conseguindo organizar bem o texto e fazer um bom texto para a redação de Diamantino. Então não é uma redação muito difícil, e eu vou mostrar para vocês aí, pode acompanhar o vídeo aí daqui a pouco vocês puderem, solta o like aí, se puder dar uma hypada, se puder comentar, é legal demais pro vídeo. O canal nosso está recomeçando agora aí, de uma maneira assim mais incisiva para ajudar vocês. A gente vai ver uma redação de uma aluna que eu também gosto muito, é até bom fazer essas homenagens aqui, A gente já fez a Bia Ramalho, agora a Bela Alencar, que eu vou mostrar para vocês aí, para vocês terem uma referência de redação. Lembrando que a referência de redação da UFVJM é bem difícil de você encontrar na internet, porque a UFVJM faz uma coisa que a Unimontes também faz, que não é legal de fazer em vários âmbitos da palavra legal, que é quase que meio que esconder a redação ou esconder o espelho. Inclusive, o espelho deveria ser entregue para os alunos, assim como acontece no Enem. Mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos concentrar aqui na redação de Bela e ver como é que ela organizou a redação dela e tentar pensar ali o que é na redação dela que falhou um pouquinho para ela não conseguir a nota total. 38 pontos, em 40, 38 pontos alguma coisa, a redação vale 40, aí ela tentou organizar o texto dela ali, vamos ver como é que ela fez. Bora pra cima. Vamos lá, galera. Impactos da educação positiva para as gerações. Beleza. Então, aí, baseado na proposta aí, você tem aqui a proposta aqui de redação aqui, ou seria quase um título. E aí, ela começa a redação. Historicamente. Então, ela está usando um repertório aqui, Quando coloca historicamente aqui, para você ganhar em elemento de coerência e coesão, obviamente, quando você for desenvolver em D1, é bem interessante que você volte na história. Então, ela coloca lá historicamente, retoma o passado, sobretudo durante a ditadura militar. Então ela já coloca aqui uma periodização aqui no Brasil. O Estado era configurado como autoritário e nacionalista, cujas ações incentivavam a perseguição e a violência. Beleza. Aí ela trabalhou com o passado e agora como reflexo disso, ou seja, como consequência disso. Então a ditadura militar passou a ser a causa e aí você tem aqui a consequência. Na atualidade, então ela trabalha com a relação passado-presente. Ela coloca aqui passado e vai com historicamente, e depois ela vem para a questão do presente na atualidade. A tentativa de romper os resquícios do período através da educação contribui para a construção da disciplina positiva. Então ela considera a disciplina positiva, que é a temática, como rompimento da ditadura militar, e não disciplina positiva como se fosse do positivismo do século XIX, que a própria ditadura
apoiava. Aí está lá, logo é imprescindível apontar a promoção de uma convivência saudável. Aí você já tem uma ideia aqui de educação inclusiva e o desenvolvimento da autonomia. Aqui já quase que sugeriu um Paulo Freire, quando ela fala lá da pedagogia da autonomia. Então reparem que a banca, né, da UFV JM, e isso é bem importante de se dizer, ela tem vamos dizer, uma tendência a ter simpatia por discursos vinculados aos direitos humanos, contrários à ditadura militar, que muita gente pode associar ao que é dito, vou colocar bastante aspas nisso, ao que é dito de esquerda. Então isso você tem que ter uma clareza, porque se o concurso fosse da polícia, como tem alguns vídeos meus aí, dependendo da banca, nem era o caso da última banca, esse discurso não seria um discurso agradável, que é a ideia da pedagogia da autonomia, da ideia de transformação, de educação transformadora, entretanto, na UFV-JM, é o discurso que você deve encampar na organização do seu texto para você conseguir fazer uma redação bacana. Fica ligado nisso, que isso aí pode ser uma dica bem importante, beleza? Aqui eu organizei um desenhozinho aí, ó, que aqui seria uma representação da educação autoritária com a ditadura militar, com essa ideia da imposição, brinquei com os Simpsons, e aqui seria em seguida aquela ideia de que seria uma educação positiva, portanto mais libertadora. Tudo bem, o Bart não é o personagem ideal, talvez o ideal fosse a Lisa, mas só para brincar com vocês e ilustrar essa questão de uma educação mais autoritária, em contrapartida ou em consequência, a busca de uma educação baseada na autonomia e na inclusão. Beleza? Então, a educação inclusiva e a ideia de autonomia são as bases para a organização do texto dela. Isso vai valer 10 pontos. Então, de 40, 10 pontos estão associados a isso. E certamente, nesse quesito, ela tirou 10, que é o quesito da relação passado-presente. Passado-presente situando a ditadura militar na ideia do historicamente, colocando a questão da atualidade e propondo duas consequências, né? Colocando duas consequências aí no causa e consequência, mostrando a questão do desenvolvimento da autonomia e da convivência saudável. Obedeça agora! Calma, bora dialogar! Zé Ruela. Nessa conjuntura, observa-se que a construção de uma convivência saudável, aí veja que aqui ela retoma a tese 1. Então, na organização do texto dela, você tem a tese 1 aí. Constitui para um impacto relevante da educação positiva para as futuras gerações. Beleza, e ela vem trabalhando com essa questão de futuras gerações. Então ela voltou para o passado, veio para a atualidade e ainda falou de futuras gerações. A ideia de temporalidade dela está tranquila, certinho, beleza. E aí ela coloca aí nessa conjuntura e volta na conjuntura do que ela falou antes. Nesse sentido, o educador Paulo Freire defende a educação é um instrumento indispensável para a transformação e o progresso da sociedade. Então ela usou adequadamente o conceito de Paulo Freire. Se fosse no Enem, mas a exigência ela parece ser um pouco menor em relação a isso, mas ela pode ter perdido um pouco de ponto, dava para articular melhor. Dava para retomar a ditadura militar, retomar que Paulo Freire foi perseguido e exilado, dava para articular melhor, né? E se ela quisesse usar ainda o próprio filme que está em evidência aí, que é professor, aí o Wagner Moura vai fugir, que é aquela ideia do agente secreto, caberia, mas só que a época que ela fez, o agente secreto não estava com essa projeção toda. Mas a história é muito parecida com a do Paulo Freire, inclusive o próprio Wagner Moura vai interpretar o Paulo Freire no filme, o que seriam já repertórios para a redação desse ano, né? Fica ligado aí, também tem vídeo no canal aí sobre o agente secreto, e aí você fica ligado que pode ser que seja bem útil. Sob essa ótica, no contexto brasileiro, práticas pedagógicas baseadas no diálogo, no respeito e na empatia mostram-se fundamentais para romper com ciclos de violência herdados historicamente. Assim, a coexistência pacífica promovida pela disciplina positiva contribui diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes. Aqui, ela pode ter perdido pontinhos preciosos, vamos chamar assim. E nesses pontinhos preciosos aí que ela pode ter perdido, quando ela fala aqui dessa questão da violência, ela poderia ter colocado, vírgula, como no caso, e aí ela colocava um caso específico, que seria a competência 3 do Enem. Possivelmente, se ela fizesse isso, o parágrafo estaria perfeito, porque ele estaria bem organizado e comprovaria a ideia do Paulo Freire. Ou, se ela não quisesse fazer isso, se ela fizesse como na ideia do repertório, e falasse do Paulo Freire, falasse que o Paulo Freire foi perseguido pela ditadura militar, foi exilado, e destacasse o Paulo Freire ia ser ao mesmo tempo conceito e exemplo, que é o que está acontecendo no Enem para você sair fora do repertório de bolso. Se você trabalhasse com a identidade
do Paulo Freire. Fica ligado que essa dica aqui, ela vale para o FVJM e ela vale também para o Enem, né? Então fica ligado nisso. E aqui tem uma imagem ridículazinha minha, assim, personalizada, falando de educação transformadora, que é a base do parágrafo. Insta a salientar ademais, né? Então ela colocou ademais aqui como soma perfeita, né? Que a independência é uma consequência direta da educação positiva para as próximas gerações. Nesse sentido, o ativista Nelson Mandela defende que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar contra o mundo. Aqui ficou estranho. Que se pode usar contra o mundo. Certamente ela perdeu pontos aqui, ó. É um lugar que ela perdeu ponto. Que se possa usar contra a repressão, contra a opressão da sociedade. Você não vai usar contra o mundo. Então ficou uma coisa generalista. Aqui também teve um pequeno vacilo. Confesso que eu particularmente preferiria que o Darcy Ribeiro, né, ou uma Carolina de Jesus, ou coisa parecida, do que o próprio Nelson Mandela, por ser estrangeiro, e a temática está discutindo questões do Brasil, mas passou, apesar desse contra o mundo. Sobre essa ótica, a educação positiva, aí teve repetição também de educação positiva, deve ter perdido alguns décimos aqui, né? Poderia ter colocado uma educação transformadora, uma educação ativa, uma educação que gera a cidadania, né? E não repetido mais uma vez a educação positiva. Perdeu pontos aqui nessa questão da ortografia, da gramática, que também vale 10 pontos. Ao promover o respeito e empatia entre crianças e adultos, garante aos indivíduos tomem decisões e resolvam problemas. Fato que resulta em maior autoconfiança e liberdade. Aqui sim. Ela colocou exemplo disso, é a Rafaela, influenciadora, que, ao aplicar a educação positiva, de novo, educação positiva, certamente perdeu ponto, retrata a independência de suas filhas e a alta capacidade de lidar. Aqui é bacana, né? Quando ela coloca a Rafaela, poderia ter explicado ainda mais, da Rafaela Maranhão, mas já coloca alguém que mostra essa questão. Assim, aí ela finaliza o parágrafo, futuramente, a autoconfiança, incentivada pela parentalidade positiva, permitirá que as crianças desenvolvam habilidades essenciais para a vida adulta. Então aqui você tem pontos, pequenos pontos ali que ela perdeu, né? E ela teria grande chance, aí é aquela questão do nervosismo do vestibular, de conseguir fazer uma redação ainda mais consistente. Vou até voltar para você entender. Aqui ficou faltando ela colocar qual era o seu exemplo específico, que eu coloquei aqui como no caso, e reparem que aqui ela já coloca a Rafaela, que é o exemplo específico. Então foram problemas em lugares diferentes, né? Aqui foi o contra o mundo, que aí o contra o mundo não faz muito sentido, né? E aí ela vai perder pontos, e aqui ela acertou nisso. Aqui também teve alguns erros ali de grafia mesmo, que é a questão positiva, educação positiva, muitas vezes no mesmo parágrafo. Passou a ser um problema também. E aqui eu fiz mais um desenho feinho aqui para vocês darem uma olhada aqui, aí já é uma família simples, não tão simples assim, né, desenhando ali aquela ideia da empatia, né, dessa educação na família, que acaba sendo uma referência importante. Conclusão. Infere-se, portanto, que a educação positiva permite que as crianças aprendam a lidar com sentimentos e frustrações, dado que constrói um ambiente compreensível e acolhedor. Dessa forma, promover a disciplina positiva, aí reparem que essa insistência aqui pode mostrar problemas de vocabulário, nos dias atuais, trará impactos significativos para futuras gerações, como fortalecimento da autoestima, a construção de uma sociedade justa e o rompimento de comportamentos agressivos promovidos por regimes autoritários. Aqui é legal, porque ela volta na ditadura, né, e na crítica à ditadura militar, que é bem visto pela banca. E é exatamente o que ela faz na introdução, quando ela vem com a ditadura militar aqui. Isso é legal, né? Isso dá aquela ideia de circuito, que é uma ideia legal, e que é bem avaliado pela banca. Sendo assim, as próximas gerações terão relações interpessoais mais saudáveis e tal. Aqui é tranquilo, e reparem que aqui é diferente do Enem. Aqui é mais parecido com o Unimontes, mais parecido com o ENG do que com o Enem. Alessandro, como é que você sabe que eles não exigem intervenção social? Porque não está nos critérios de avaliação. Os critérios de avaliação estão lá, são 4. Você saber articular muito bem o tema, ela fez isso, articulou bem o tema, passado, presente, ditadura e tudo mais. Elementos de coerência e coesão. Os elementos de coerência e coesão textuais dela estão ok, mas os elementos de escrita, de ortografia, positiva, fizeram com que Belinha, que com certeza tem um vocabulário muito maior, mas é aquela coisa da pressão no vestibular, mas ela tem que ficar atenta naquela revisão, com certeza ela pudesse tirar uma nota maior. Além disso, eu repito, vocês vão lembrar que ela teve um erro no momento do Mandela,
Poderia ter trabalhado melhor a identidade do Paulo Freire para ele mesmo, já servir de exemplo, ou ter dado um exemplo no D1, e aí ela tiraria a nota 40 e você vai tirar a nota 40 na UFV JM. E qualquer coisa que você precisar, pode deixar aí nos comentários aí, que você deixar nos comentários os pedidos que vocês fizerem, nós vamos fazer os vídeos baseados no que vocês gostariam para tirar uma boa nota. Tamo junto.